Olá, mulheres positivas! Hoje eu caprichei na personagem para vocês. Ela é alta executiva e sócia da Álvares e Marçal para a América Latina e mais que inspiradora. Lilian Jorge, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Fabi. É um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada pelo espaço, gentileza e por ser tão generosa comigo nesse momento. Bom, mais generosa que você é impossível. Vocês vão conhecê-la aqui nessa conversa. Se você não a conhece ainda, e ela é a mulher mais generosa, simpática, agregadora, fez tudo do zero ao topo. Não teve ninguém que indicou ela realmente ralou lá e fez. E ela foi uma das pessoas, uma das mulheres por trás da Oprah no Brasil. Eu estive aquele dia, quase morri de emoção. Como é que foi ter sido uma das personagens? Não foi só você, é claro que tem um time aí por trás de pessoas maravilhosas que trabalharam, mas você foi uma das personagens que trouxe a Oprah para o Brasil. Conta pra gente. De verdade, a gente tem uma área voltada para esportes e entretenimento dentro da Álvares e foi um sonho fazer o Legends in Town do Brasil. A gente já está pensando num próximo e, obviamente, foi um prazer imenso poder participar dessa construção. Foi muito difícil, mas foi muito agregador e recompensador. No final ali, escutar, ouvir um pouco, participar, conversar com ela e sentir a energia, sabe, de uma mulher que inspira tantas, né? Então, imagina vocês duas. Uma sorte para mim estar nesse momento junto. Duas energias lá, imagina que viraram amigas, melhores amigas as duas. Foi. Ela no final, eu estava com uma saia, juro mesmo, isso aconteceu, Fabi. Eu estava com uma saia, ela falou, onde você comprou essa saia? Eu quero uma igual. Aí eu falei onde tinha sido, aí ela ia mandar alguém do time dela ir até o lugar para comprar. Ela falou, eu vou levar para os Estados Unidos essa saia. Juro para você, isso aconteceu mesmo. Você está ditando tendência também, então. Não, ela que é muito generosa mesmo. Lilian, me conta mais. Eu quero que você conte um pouco sobre você, porque eu sei que você foi uma mulher que trabalhou muito. Você é mãe de duas crianças, dois meninos, que agora, na verdade, não são mais meninos, são adolescentes. Uhum. Mas nós aí que somos coetâneas, né? A gente vem aí de uma geração que teve que trabalhar muito. Não que hoje não se trabalhe muito, mas os tempos mudaram. E você diz que você está querendo abrir caminhos para que a nova geração não tenha que passar pelo que nós passamos. Eu queria que você contasse um pouco sobre você mesmo, sobre a sua carreira, sobre a sua ascensão, que você foi uma mulher, como eu disse antes, que construiu aí uma carreira brilhante sozinha, e um pouco do que você faz para devolver para a sociedade e para ajudar as mulheres que estão sendo levantadas aí por você. Eu acho que é um fator de sorte, eu falo sempre isso. Estar no lugar certo na hora certa, ter pessoas que te apoiam, ter rede de apoio, então isso também conta, e você ter uma força que vem de dentro para fazer as coisas acontecerem, né? Então eu venho de uma família humilde, né, da Zona Leste de São Paulo, e comecei a trabalhar aos 14 anos de idade e não parei, né, até hoje. Fui encontrando pessoas que me ajudaram ao longo do caminho e fui também colocando a minha placa, sabe? Acho que você tem que pavimentar a sua avenida. Onde você quer chegar? Que elementos você vai colocar na sua avenida para ela ser pavimentada e para ela ter algum objetivo que seja diferente para conseguir mudar o que você precisa mudar na sua vida. Eu acho que isso faz muita diferença. E desde então, o que eu penso é, como é que eu faço para ajudar quem está atrás? Como é que eu abro esse caminho? E lá na Álvares a gente tem um programa super importante que é o Elas por Elas, onde a gente tem todo o corpo, o diretivo das mulheres para fomentar essa visão de negócio, de desafio, de letramento e para que elas também abram para as demais, né? Para a estagiária que está lá na ponta, a analista, a gerente, como que eu chego a ser uma diretora aqui? O que eu preciso fazer? Quais são os caminhos? Então, se a gente não olha para trás, a gente deixa passar. E não adianta você estar sozinha lá na frente, né? O ideal é que você caminhe numa avenida pavimentada, sabe? Eu acho que isso faz a diferença. Porque não basta você sentar na mesa. Eu acho que você tem que sentar e você ter a oportunidade de ser ouvida. Então, é isso que eu venho lutando todos os dias lá. Eu estou sentada hoje na mesa. Mas como é que eu faço para ser ouvida? Como que elas fazem para ser ouvida? Qual ferramenta que eu dou? Então, a gente faz curso, tem formações, tem mentorias, tem rede de relacionamento, rede de apoio. Então, a gente favorece isso através do programa, para eu ter mais mulheres, mais protagonistas da própria carreira. E, Lilian, tem um tema que a gente debate bastante, que é a história da mulher ter
Insegurança, vamos lá. Eu queria falar assim, de síndrome de impostora, mas eu não quero sempre falar sobre síndrome de impostora, mas aquela velha história que se tem uma vaga aberta em uma empresa, o homem pode ter duas de 10 qualidades que ele vai lá e se inscreve. Uhum. Já a mulher, às vezes ela tem 6 de 10... Não se inscreve. E não se inscreve. Não, isso acontece sempre. Eu, com essa minha posição também de interlocutora de posições e vagas, né, e candidatos, eu vejo isso acontecer sempre. Se a mulher não está 10 de 10 ali, ela nem se candidata. Ela não se sente merecedora. Então, o que eu mais quero é que essas pessoas que estão ouvindo a gente aqui saibam que vocês precisam se sentir merecedoras daquilo, que vocês são capacitadas e que se não chegou até lá, vai chegar de algum momento, né? Porque é importante você ter a vontade de fazer, porque você pode fazer de tudo nessa vida. Ser sabedora. Mas se você não tiver vontade, você não vai fazer. E a mulher tem muita força de vontade. Ela tem esse tônus vital que é como uma mola propulsora que te leva, né? O homem realmente, ele a cada 2, 3, no tiquezinho ali da vaga, ele se inscreve, e tudo bem, ele vai. E ele coloca as caras, e o que eu não sei eu vou aprender. As mulheres também precisam. Elas não precisam ser mais cara de pau, é isso. Elas não precisam ser 10 de 10, elas podem ser 5 de 10, elas podem ser 6 de 10. Se elas tiverem vontade, se elas tiverem afeto e generosidade, elas vão chegar lá. E você me disse também que na Álvares, hoje, você tem um movimento importante para levantar as mulheres, mas que chega num nível, né, da alta, média gerência, que você perde essa mulher. O que acontece? O mundo de consultoria é um mundo muito desafiador, porque são longas horas, né, viagens constantes. E quanto mais alto você sobe, mais responsabilidades e outros desafios dentro da sua caixinha ali de funções você tem. Então, eu perco muita mulher no cargo de diretora, justamente por isso, porque ela tem a família, às vezes ela está fazendo uma dupla jornada e ela não consegue ter, eu tenho que desenvolver relacionamento, eu tenho que estar na rua, eu tenho que participar dos happy hours, né? Então, os homens estão ali, eles jogam o golfe deles e eles fazem negócio, né? Então, tem a charutada e ali sai um outro negócio e é muito mais fácil eles caminharem por esse ambiente. A mulher tem que ir para casa. Ela tem que estar com o filho, ela tem que cuidar das coisas, demandas familiares, e muitas vezes elas não conseguem isso. E a demanda é forte, e eu acabo perdendo. Então, a gente tem no movimento contrário aí de retenção dessas mulheres, né? Com uma política maior de licença maternidade, com uma política de sem precisar viajar por pelo menos 2 anos, não sair da base, porque aí ela consegue estar perto do filho, né? Assim que ela teve a criança. Então, a gente tenta, de algumas formas, ajudar nesse processo, né? E constante treinamentos e relacionamentos no grupo, né, das diretoras. Que hoje a gente tem perto de 40, 50 mulheres diretoras lá e que a gente fomenta isso, né? Vamos se reunir todo mês, vamos fazer treinamento, vamos propiciar encontros com C-levels, né, com executivas de outras empresas para construir relacionamento, para ter clientes. Então, a gente tem feito esse trabalho. É difícil, mas a gente tem que lutar todo dia, não pode deixar de lutar. Então, venci hoje, amanhã eu venço de novo. Eu amo essa frase, venci hoje. Venci hoje. Quando acaba seu dia, seu expediente, você pensa assim, Penso. venci hoje? Venci hoje. Amanhã vamos para a próxima batalha? Amanhã tem mais. É isso, eu venci hoje, amanhã tem mais. E sempre tem desafio, nunca vai deixar de ter desafio. Não estou querendo romantizar aqui. Porque o mundo corporativo, né, que bom, você tem um propósito, é fácil. Não é muito difícil, não dá para romantizar. Mas a gente tem que pensar assim, eu tenho que vencer hoje. Então, o que eu faço? O que eu fiz? Que legado que eu vou deixar, né? Desde o dia que eu nasci até o dia que eu morri. O que eu fiz dessa vida? Né? Qual a transformação? Como que eu vou deixar o mundo quando eu me for? O que vão pensar de mim quando eu for, né? As pessoas falam assim, olha, que mundo vai ficar para os filhos, né? Eu fico pensando nos meus filhos, eu tenho 2, né? Pedro e Miguel, 18 e 16 anos. Eu penso o que eles vão contribuir com o mundo, não é o que o mundo vai deixar para eles, o que eles vão deixar para o mundo, né? Então, como é que eu coloco um senso de responsabilidade moral, um senso de responsabilidade ética para os meus filhos, né? Como é que eu formo essas criaturas, né? Então, essa é uma mensagem importante, até para as mães que estão nos ouvindo e nos assistindo hoje. É importante nós, mães aqui, que eu sou mãe também, desde pequeno a gente criar essa cultura, né, na cabecinha deles, né? Como que eu consigo ser um ser humano
que de alguma maneira estou contribuindo para a minha sociedade, estou tentando melhorar o mundo? É isso, e parte muito de escuta, né? Então, você tem uma escuta ativa, você tem uma escuta que te favorece pensar no outro, né? Você está ativamente escutando essa pessoa. Não, vamos falar sobre isso, Lilian, porque essa coisa da escuta ativa, a Lilian estava me contando fora do ar que um dos treinamentos que a Álvares Marçal tem é o tema da liderança da mulher, né? Então, são cursos para a mulher se tornar uma líder. Daí tem o tema do LinkedIn, que, aliás, é importante, hein, mulheres que estão nos assistindo, LinkedIn é importante para fazer negócio. LinkedIn, o que tinha mais? Psicologia, da segurança. Segurança psicológica. E tinha o tema da escutativa. Conta um pouco da importância da escutativa, não só no trabalho, mas em casa, em todos os ambientes. A nossa vida ela é muito atribulada, Fabi. A gente está sempre com várias, né? Ainda mais nesse mundo tecnológico, celular. Então, você tem muitas informações ao mesmo tempo e você não se concentra. A sua atenção concentrada, ela cai, porque a difusa, ela se impõe. Então, você parar para escutar efetivamente o que o outro está falando é um desafio. E aí você precisa ter força de vontade para isso, né? E a gente parte desse princípio. Será que eu estou ouvindo aquela pessoa realmente? Reunião de família é clássico isso. Pode observar em reunião de família. Tem duas tias conversando. Uma vai falar, meu filho entrou na faculdade. A outra nem ouviu, ela está respondendo o quê? O meu também. Você escuta para responder. Você não escuta para você prestar atenção realmente no que a pessoa está falando. E isso faz uma diferença danada na nossa vida. A gente tem que ouvir ativamente o que o outro está falando, sabe? Criar esse espaço de segurança. Porque é importante, às vezes ele só quer falar. Então, a gente faz muito isso lá dentro. Eu falo sempre uma frase, né, e isso é muito forte para a liderança. Quando você senta numa cadeira de líder, sabe o que acontece? O outro desaparece de você. O seu time desaparece de você. Porque é muita informação, é o prazo, são as metas, é o board, é o presidente, então é o cliente. E você faz o quê? É muito rápido ele desaparecer de dentro de você e você atropela isso. Você não escuta ele, você não presta atenção no que está acontecendo, você não vê as linguagens que são não verbais. Então, eu luto todo santo dia, Fabi, para que o outro não desapareça de dentro de mim. E isso, pessoal, serve tanto para trabalho como para relacionamento amoroso, relacionamento familiar. Não deixe que o outro desapareça de dentro de você. Mesmo porque sozinho você não chega a lugar algum, né? Não chega, não chega. E dentro do trabalho, eu acho que é mais forte ainda. Porque se o outro está do seu lado, ele vai com você, times de confiança. Sempre falo isso também. Ele vai onde você achar que merece estar lá com ele. E ele vai te ouvir, ele vai te seguir, porque ele confia. Porque ele sabe que você está ali como um apoio para ele, como a segurança que ele precisa. Ele sabe que ele vai levantar a mão e falar, eu estou com um problema aqui, hoje eu não vou conseguir. E você vai ter a escutativa e a generosidade de ouvir isso e entender, né? Ele não é... Pessoas não são números, né? Esse é o ponto, né? A pauta de diversidade que a gente fala tanto, ela não é só um evento, né? Esse ESG não é só selo, vai muito além disso. Você tem que liderar com afeto, com responsabilidade, né? Então, vai além de pessoas serem números, ESG ser um selo. Você tem que... O S, as empresas pecam porque o S do ESG, ele é muito mais sobre o propósito, do que a gente vai construir junto, do que simplesmente ter um selo ali no final, né? As empresas, elas não se sustentam se isso não tiver verdade. Então, sempre tem que ter verdade, sempre tem que ter lealdade, sempre tem que ter o coração aberto. Eu vou voltar para você, se você resolver virar presidente. Mas antes disso, vamos para o break rapidinho, a gente já volta. Tá bom. Mas antes do break, eu quero deixar um recado para você. Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas, uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras nas cidades. Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas nós. E demos mais um passo. Agora, as lojas da TIM são locais seguros para você, mulher que passa por situações de violência. Baixe o app do Mulheres Positivas e conheça o Caminho Delas. TIM, imagine as possibilidades.
E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí. E o Mulheres Positivas está de volta com ela, que é uma misturinha aqui, um equilíbrio de inteligência, de determinação, de ralação, que você ralou muito, né, na sua vida? Muito. E não foi pouco? Muito, não foi pouco, não. Ainda ralo, todo dia. Ainda rala, todos os dias. Tem que vencer uma batalha. todo dia. Todo dia a gente tem que vencer, colocar a cabeça no travesseiro, acordar no dia seguinte e lutar mais. Fazer tudo de novo. Fazer tudo de novo. É isso. E com um sorriso no rosto, a parte mais difícil. Com ternura. Agora, quero dividir com você um dado. 14% do mercado, apenas 14% do mercado é composto por mulheres que têm cargos ou de vice-presidente ou de presidente, CEO, C-level. Difícil para a Daná chegar lá. Como é que a senhorita conseguiu? Muita ralação. Dei um duro danado, trabalho desde cedo, já falei aqui para você, né? Desde os 14 anos. E o mais importante, você precisa ter formação, você precisa estudar, você precisa entender do que você fala, você precisa ler. Você precisa entender do mercado, você precisa fazer bons relacionamentos, construir pontes. Porque se eu não tenho isso, se eu não tenho fundamentação teórica, eu não consigo vender a ideia que eu tive, o plano de negócio que eu criei. Eu preciso ter a confiança de chegar lá. Então, se eu puder dar um conselho para quem está assistindo a gente em casa e que pensa em seguir uma carreira no mundo corporativo, pensa em ser uma executiva, ter um cargo de liderança, não deixe de estudar, não deixe de se letrar, de ir atrás, de buscar, estar sempre com fatos e dados, né? Então, isso é muito importante, porque se você não tiver isso, você morre no caminho, né? A nossa carreira é como uma maratona, então precisa ter constância. Não é um tiro de 100 metros, porque o tiro de 100 metros você morre ali e acabou, não vai para a página 2. A maratona você tem a constância de fazer, e com esforço, com dedicação, com objetivo. E está preparada, tecnicamente preparada. Então, acho que a educação é a nossa arma principal, né? Vai atrás, vai estudar, vai beber dessa fonte. Hoje, com a internet, tão mais fácil. Na minha época, não tinha internet. Era tão mais difícil. Eu era uma frequentadora assídua da biblioteca do meu bairro. Então, era ali, era através dos livros que eu consumia para conseguir, sabe, eu quero fazer diferença no mundo. Né? Onde que eu quero chegar? O que que eu vou deixar? Qual que é meu caminho? Mas você sempre quis? Você tinha isso quando você era pequena? Sempre quis. O que você pensava? Sempre que eu quero mudar... o modo que eu vivo aqui, eu quero sair disso aqui. Como é que eu faço para sair? Né? Onde que eu tenho que lutar? O que que eu tenho que fazer? Porque quando você está perdido, qualquer caminho serve. Né? No Alice, no País das Maravilhas, né? é a frase clássica ali. Né? E eu falei, eu quero escolher meu caminho. Então, se eu sei que eu quero chegar ali, o que que eu preciso fazer para chegar naquele ponto? Né? E aí, a partir disso, eu fui me estruturando como pessoa, como amiga, como conselheira, como profissional, e fui bebendo dessa fonte. Eu acho que isso ninguém te tira, é seu. Várias coisas na vida você faz em conjunto com alguém. Então, um casamento dá certo, é o quê? Você, seu marido, sua esposa, enfim, você tem uma outra pessoa. A criação do filho também, porque depende muito, muito dele, dos pais, ou seja, é conjunto. O que é só seu, Fabi? Só seu é o seu trabalho. Ele é único, é seu. Depende de você. Então, como é que você constrói seu legado? Como é que você deixa a sua placa? Como é que você olha para o plantel que você construiu em volta e fala, poxa, esse é o caminho que eu quero seguir, essas são as pessoas que vão crescer comigo, como é que eu cuido do meu time, como é que eu cuido do meu par, como é que eu cuido do meu chefe. Então, e sempre assim, sou dura, mas sempre com ternura. Sou objetiva, mas sempre com amor. Ternura. Eu também quero ser uma líder ternura, uma líder com ternura. Como é que eu faço? É olhar para o outro, é ter a escutativa. Empatia. É a empatia. Entender a situação do outro, sempre. É a recíproca verdadeira de saber que o outro está ali, é um ser humano inteiro e que eu preciso pedir permissão para entrar no teu mundo. Então, você tem que ter a humildade de falar, vou calçar o seu sapato agora? Deixa eu entender um pouco quem é a Fabi, o que ela pensa, o que é importante para ela, quais são os desafios dela, como é que eu ajudo? Tem uma mensagem importante aqui, executivas, mulheres que trabalham em grandes empresas, até para empreendedoras. Então, se vocês querem ter um time unido, se vocês querem fazer com que essas pessoas tenham vontade de crescer, né? Ter empatia, ouvir
esses colaboradores, o que mais? Não deixar que ele desapareça de dentro de você. Acho que essa frase, ela unifica tudo que envolve a escutativa, a segurança psicológica, o amor ao próximo, o afeto e compartilhar conhecimento. Tem uma frase minha que eu falo sempre, que é conhecimento e afeto. Se você não compartilha, você perde. E isso é tão legal que hoje tem 1.400 funcionários na Álvares. Quando eu cheguei lá eram 50. E eu passo pelo corredor, eu escuto isso. E isso é a demonstração da nossa cultura. Eu nem conheço mais a pessoa, não trabalho diretamente com ela, porque a empresa cresceu demais, mas ela está repetindo uma frase que é minha. Então, você deixou um legado ali. Cada vez que eu escuto, eu falo, poxa, eu deixei meu legado, eu coloquei minha placa. E essa pessoa vai compartilhar conhecimento e afeto. Se você não compartilhar, você vai perder. E todo mundo perde. Você perde, o outro perde, todo mundo perde. Lilian, mais uma pergunta. Hoje você tem 100 pessoas diretas a você. Como é que você faz para ter escutativa, tempo para ter escutativa com um time tão grande? Eu acho que é uma ótima pergunta. Você precisa abrir tempo na sua agenda. A agenda te consome, quem é líder sabe muito bem disso, as reuniões, o trabalho em si é muito... É desafiador e te falta tempo, mas você precisa abrir momentos na agenda para escutar o outro. Então, a gente tem, lá dentro do back-office, a gente tem um café que chama Back-Off, que é super importante, uma vez por mês. Eu me reúno, eu tomo café da manhã com o time todo, essas 110 pessoas, e a gente conversa. Eles escolhem os temas, todo mês tem isso, e a gente fala. E eu trago alta liderança também, eu já trouxe o presidente Brasil, eu já trouxe o presidente para mercados externos. Então, a gente sempre vai trazendo, a gente contribui para que eles se sintam, sabe o quê? Se sintam que pertencem. Porque é importante isso, você tem que sentir que você pertence, que é a sua família. Quantas horas você passa no trabalho? Muitas. Então tem que ser divertido, você precisa se divertir lá, sabe? Tem que chegar o domingo à noite e você falar, poxa, que legal, eu vou fazer uma semana incrível. A segunda tem que ser prazerosa. Que legal que eu estou aqui hoje para falar com você. Isso faz parte do meu trabalho. Eu vou dividir um pouquinho do que eu penso para milhares de pessoas que estão assistindo. Isso é muito gratificante para mim. Então, uma última mensagem para as mulheres que estão aqui, nos assistindo e amando aí seus conselhos. Façam por você. Não pensem que você não cabe naquele espaço, porque você cabe. Se valorize como pessoa, como ser humano. Busque o conhecimento. Traga afeto para as suas relações. Cuide de quem cuida de você. Eu acho que se você liderar com afeto, se você estudar com objetivo, se você tiver essa força motriz que te leva adiante, ninguém vai te segurar. Eu tenho certeza disso, pode acreditar. Lilian, e aliados, hein? Você estava falando antes o quanto a mulher não tem tanto tempo, às vezes, para fazer networking, enquanto o homem está jogando golfe. Nós, mulheres, é difícil a gente ter 5 horas na agenda para bater bola e fazer negócio, né? Agora, minha pergunta é, quanto que você acha que é importante para quem está em casa nos assistindo, fortalecer os relacionamentos, criar aliados? Não sei, pelo menos para mim, na minha carreira, tudo que eu consegui foi através de boas aliadas que eu tive, bons aliados que eu tive, pessoas que, de fato, confiaram em mim. E eu tive a capacidade também de manter esses relacionamentos. E depois tem que tomar muito cuidado também, né? Porque uma vez que você pisa na bola, todo mundo erra de vez em quando, mas tem erros e erros, né? Você tem que errar, vai ter que errar rápido. Eu sempre falo isso. Erra, não tem problema, mas erra rápido. Aprende e desaprende, o cérebro é muito plástico, né? Então a neuroplasticidade está aí para te falar isso. Ele se adapta muito rápido às circunstâncias, não tem problema. Não tem problema nenhum errar, mas erra, corrige e vai de novo. Aprende, desaprende, cocria. E você ter aliados e construir essas pontes são importantíssimos e é importante. Eu tenho eu tive muita sorte, eu também, como você, muita sorte de ter pessoas do meu lado, rede de apoio e aliados que me ajudaram a chegar onde eu estou. O presidente da empresa que eu estou hoje é um super aliado meu. Acho que se eu não tivesse ele como um defensor das causas, né, das loucuras que eu penso em fazer por lá, vamos fazer diferente, vamos fazer impacto social, vamos devolver para a sociedade um pouco do que ela tanto deu para a gente. Se eu não tenho isso, né, com a mão forte dele ali do meu lado, acho que eu não conseguiria. E como é que eu faço isso? Criando pontes, né? Ouvindo ele, respeitando o espaço dele, né? E essa troca é importante. Então, tenham aliados sempre, construam pontes, tenham rede de apoio. Isso é mais importante do que tudo. Mais do que o saber. É saber com quem você vai fazer negócio. Com quem que você pode contar. Com quem você pode contar, né? Com quem você pode contar. E hoje, essa relação de emprego mudou muito. Antigamente, as pessoas me perguntam, quando eu faço entrevista, né?
As pessoas me perguntavam antigamente, o que eu vou fazer? Hoje elas me perguntam, com quem eu vou trabalhar? Então, isso mudou muito. Então, essa relação é importante. O que mais você acha que mudou quando você faz entrevista de perguntas que te faziam, sei lá, 20 anos atrás? Eu acho que você ter um objetivo e um propósito, onde que vai me chegar, os programas que tem além do seu escopo. Então, a gente tem a plataforma como Impactam. Quando eu conto isso, as pessoas, eu quero estar lá, eu quero contribuir. Poxa, o que vocês fazem de diferença? O que é esse voluntariado? Onde vocês estão? Eu também quero fazer. Várias consultorias pro bono que a gente faz para microempreendedor. Muito, né? Então, programas de mentorias. Então, isso tudo faz a diferença, né? Eu acho que é ter esse propósito, ter essa visão de impacto social e com quem você está. Eu preciso admirar quem está do meu lado, né? Admirar quem está embaixo de mim. Eu quero meu time melhor do que eu, porque aí eu sei que vai voar, né? Porque o importante é você deixar o seu legado, deixa a sua placa, coloca lá, sabe? Faz história. Amanhã você vai estar em outro lugar, vai ter outras histórias e ali vai continuar, porque tem um time que te suporta e te sustenta. Então, isso é importante, né? Mas não são todos os líderes que são como você, né? Que se preocupam, que entendem a importância de você contribuir, de você desenvolver projetos. Porque o Impacta... Quer contar um pouco sobre o Impactam? Quero sim. É o Impactam. Né? Impactam com a AM. Com a AM de Álvares e Marçal, né? Tudo a gente coloca Álvares e Marçal porque ela está do nosso coração, né? Então, a gente pertence àquilo e nos programas a gente acaba colocando o A e o M. Eu acho que... A vida, eu sempre falo uma frase, que a vida chama teu número. Então, você falando agora, mas tem líder que não pensa assim, que lidera de outra maneira. A vida vai chamar. A vida vai chamar seu número. E isso não se sustenta. Se você não tem uma base sólida, se você não tem carinho pelo outro, respeito pelo outro, saber que eu sou escutado, não se constrói. Ele pode durar 5, 10 anos, mas ele não se sustenta e a vida chama teu número. Porque a realidade se impõe, Fabi. Tudo na vida, a realidade se impõe. Não tem como você fugir dela. Ela vai se impor. E aí fica difícil. E você tem que lutar todo dia com a resistência. Porque se você quer sair desse patamar aqui para esse, isso tem uma resistência forte. Como que você luta com isso? Que a resistência, ela te pega na contramão. Então, sair da zona de conforto e saber que você vai ter pessoas que vão... A resistência te dá... Você procrastina, você fala, eu deixo para amanhã. É igual dieta. Dieta é isso, é a resistência falando, eu quero mudar desse patamar para esse. Mas eu começo na segunda, no final de semana, deixa eu comer. E ela te pega. Então, você tem que lutar com a resistência, sempre, todo dia. É uma luta diária, eu te falo. Luta de várias coisas, da resistência, do outro não desaparecer. O que eu posso fazer de melhor? Porque, às vezes, alguma executiva que está nos assistindo pensa, puxa, será que o dia que eu crescer na minha carreira eu não vou mais ter esses problemas? Não existe. Vida sem problema, só no Instagram, com o filtro dos amigos. Com filtro, né? ainda, né? Com filtro, é verdade. Não, sempre tem. Mas é isso, é um equilíbrio, né? Então, nem tudo... A parte boa é que tudo passa, coisas boas e coisas ruins, tudo passa. Agora, como é que você faz essa jornada? É aí que está. Qual o controle que você tem sobre isso? Porque o do outro eu não tenho controle nenhum. Eu tenho controle sobre mim, sobre meus pensamentos, minhas ações, minhas atitudes. Então, como é que eu faço para passar melhor dessa fase? Tanto a boa quanto a ruim. E a gente tem que estar muito atenta na boa também, porque ela te cega. Isso é muito fácil. Quando está tudo bem, você não presta atenção nos detalhes. E precisa. Porque o acerto é o acaso. Onde você aprende? Quando erra. Para a gente fechar nossa conversa maravilhosa, eu quero que você deixe aqui para a gente quem que é uma mulher que você admira. Tá bom. Um livro que você adora e um filme que você ama. Tá bom. Eu acho que o livro, para mim, é do Simon Sinek, que chama O Jogo Infinito. Eu acho que fala muito de constância, aquilo que eu falei da maratona. Não é sobre perder ou ganhar, é sobre continuar lutando todo dia um pouco. Esse livro é maravilhoso e ele fala sobre isso. Eu tenho que lutar todo dia um pouco. O jogo nunca acaba, ele é infinito. Então, para ele ser infinito, o que eu preciso fazer? Quais são os degraus que eu preciso alcançar? Gostei. É muito bom. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Fez o Golden Circle, né? Ele é muito maravilhoso. Então, ele fala com coração, ele fala com ternura, ele fala empaticamente. Né? É uma pessoa sensacional. Um filme, eu gosto muito do Nise, O Coração da Loucura. Nise da Silveira foi uma psiquiatra brasileira que revolucionou a metodologia antiga
de que o ferramental que era a psiquiatria, né? Então, se você vê na história, era muito triste como as pessoas com as enfermidades psicológicas eram tratadas. Os tratamentos eram à margem da sociedade, né? Lobotomia. Ai, meu Deus. Era muito triste, muito pesado. E ela olhou com ternura para aquilo e quis fazer a diferença. Esse filme é maravilhoso. É a Glória Pires, que é a atriz, né? Ela faz o papel da Nise. E ela faz através da arte, né, da pintura, do sentimento, e isso para mim me tocou de uma maneira muito forte, porque amadoramente eu pinto aquarelas, então isso me ajuda muito, né, no meu trabalho. Eu acho que eu descarrego um monte de emoção ali, então eu consigo entender ela fazendo esse trabalho diferente e humano com essa população dos problemas psiquiátricos, psicológicos, né? Você é psicóloga também, Sou então você psicóloga se de formação, me identifiquei demais, né? E eu acho que a arte me ajuda muito, né? Isso é assim para mim. Então, outra dica para quem está em casa, está nervosa, pega um papel, pega uma aquarela, pinta um pouquinho. Eu acho né? que ir em direção às sensações é muito importante, né? E aí você descobre qual é o melhor. Tem gente que é o esporte, tem gente que é arte, tem gente que é ficar em silêncio, meditando. Eu acho que é importante você descarregar as emoções de alguma maneira. Então, o dia é atribulado, é difícil, tem desafios, eu passo raiva, eu fico nervosa. E a aquarela, ela me acalma. Maravilhoso. Ela me traz para o centro. E uma mulher que eu acho que faz a diferença no nosso país, eu acho que é a Luísa Helena Trajano. Ela lidera com afeto, ela se preocupa com o nosso país, ela tem uma visão sistêmica do todo, do impacto social que faz a diferença. Então, eu admiro e a gente precisa ter mais Luísas Trajano. A gente tem você, por exemplo. Quem me dera, imagina. Gente, viram, né? A Lilian é maravilhosa, super divulgadora, super agregadora, super empática. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Você poderia fazer o que você quisesse na cadeira que você está, mas você decide todos os dias lutar por mais mulheres, por todas as classes sociais, por um mundo melhor. Então, parabéns pelo seu trabalho. É uma decisão, é isso. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço. Que bom estar aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada, obrigada mesmo. Conta com a gente. Sempre. Obrigada. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. E eu conversei com a Lilian Jorge, alta executiva e sócia da Álvares e Marçal para a América Latina. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!